Muita paz, povo de Deus, muita paz, povo da esperança, muita paz, nação santa, povo separado que vai morar no céu. Noite abençoada de sexta-feira e nós chegamos aqui, aleluia, hoje dia 29, aleluia, findando o quinto mês, aleluia, do ano, e nós chegamos para mais um momento de palavra de Deus, de palavra, aleluia, de mudança, palavra que muda, aleluia, a vida do ser humano, é a palavra de Deus. A palavra que vem para curar, para edificar, para restaurar. A palavra é que vem, aleluia, para fazer uma diferença imensa e tremenda na minha vida e na tua vida. Então, amigo pastor Antônio, aleluia, a nossa intenção é que o Senhor Jesus alcance a vida daquele irmão, daquela irmã, que ainda não conheceu Jesus, que já ouviu falar, mas não conheceu. Porque quem conhece Jesus tem a sua vida transformada. Quem conhece o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, tem a sua vida, aleluia, modificada, aleluia. E nesta noite, não é diferente, aleluia, uma vez mais, nós chegamos aqui, aleluia, para dizer para você quão grande é esse nosso Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, aleluia. E eu creio que Ele também está contigo, aleluia. O Espírito Santo que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, aleluia, que é santo, que é Deus, aleluia. E nós temos o privilégio de um dia o Senhor nos ter encontrado, aleluia, nos amado, protegido, guardado, como tem nos guardado até hoje, aleluia, para esse tempo maravilhoso. Nosso ministério, ele já vem há muitos anos, aleluia, um ministério firmado na rocha que é Cristo Jesus, aleluia, que já traz o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse ministério já traz o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério Pentecostal, o nome de Jesus. Por quê? Porque no nome de Jesus tudo acontece. Meu amigo Júlio César Vaz, Deus abençoe Julinho, Deus conforte o teu coração. O Julinho que teve a sua mãezinha recolhida, né, nesta semana. Deus abençoe, Julinho, Deus abençoe a tua vida e Deus consiga te abençoando na tua caminhada, meu querido, amém? Deus abençoe. Então, meus amados, aleluia, a nossa missão já há muitos anos é propagar o Evangelho, como eu sempre falo, aleluia. Nós já tivemos muitos e muitos, aleluia, muita alegria na caminhada. Eu lembro, certa feita, nós tínhamos uma programação na Rádio Planetário, lá em Espumoso, aleluia, muito lindo, né? E um certo dia, o dono da rádio lá intentou de fazer um debate, né? Algumas igrejas lá, né? Uma palavra, né? Para abençoar a comunidade. Então, eram algumas igrejas, tal, tudo, e o padre e tal, irmão, muita gente, e nós também estávamos lá, né? Graças a Deus, para juntos somarmos, aleluias, sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu aprendi em tudo isso, irmãos, que não é para nós criarmos problemas e nem situações, mas sim falar do amor, desta grandeza, falar a verdade, ler a Bíblia, aleluia, porque, aleluia, palavra por palavra, todos os dias, nós ouvimos uma palavra, e esse ministério, ele não vem para contender, esse ministério não vem, não, eu venho com uma ideia, Jesus, a Bíblia, o céu, o inferno, ou Deus ou o diabo, e a Bíblia é a Bíblia, não tem, seja para mim, seja para o Lula, seja para o Trump, seja para mim, seja para você, seja para o meu prefeito, a minha prefeita, não interessa, ou é céu ou inferno, podemos fazer de tudo nesta terra, mas uma hora nós vamos ter que encarar uma certa cidadã chamada morte, né? Aleluia, porque ninguém vai ficar para semente aqui não. E a Bíblia diz, o Senhor Deus diz, aleluia, que todo joelho se dobrará, toda língua diante dele confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Minha amada esposa, irmã Isabel, também chegou por aqui. Aleluia. Deus abençoe grandemente minha esposa. Irmã Marilda Santana, irmão Adão Tavares, Deus abençoe os irmãos aí na cidade de Charqueadas. Aleluia. Meu amigo Paulo, lá em Caxias do Sul, Deus abençoe grandemente ao Senhor e toda a sua prova. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é firme e verdadeira. E eu tenho algo da parte de Deus, aleluia, nesta noite, quando nós temos uma vida transformada. Mas antes de tudo isso, vamos ler uma palavra e vamos à
oração. Aleluia. Queridos, mais uma vez, o amor de Jesus, ele não constrange. Aleluia. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, né? Vamos então ler a palavra do Senhor. Você pode, aleluia, anotar aí, aleluia, a palavra, que diz o quê? Efésios capítulo 4, aleluia. Efésios capítulo 4, uma palavra bastante conhecida. Aleluia. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andei como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, aleluia, em amor, suportando-vos uns aos outros em amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, aleluia, louvado seja Deus. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, aleluia, louvado seja Deus. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6. Eu tenho uma palavra de Deus, o meu, pro teu, pro nosso coração. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui e está aí com você. Amém? Aleluia. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma noite aonde nós chegamos, Senhor Jesus, para aqui nos alegrarmos com o nosso irmão, com a nossa irmã, aquele, meu Pai amado, que tem junto comigo repartido a palavra, Pai. Há milhões de irmãos pregando a Tua palavra, há milhões de homens sérios, mulheres sérias, pessoas com o coração voltado em amor, aleluia, um de um jeito, outro do outro, porque o Senhor fala que são milhões e milhões, aleluia, que estarão contigo, meu Pai amado, na grande batalha contra o Armagedon. Aleluia, o céu está repleto, será repleto de santos, o céu será repleto de homens e mulheres salvos, Papai amado, um novo corpo, uma nova vida, aleluia, um novo nome, aleluia, é para lá que nós almejamos, Papai querido amado, na sua vinda, na sua volta, quando findar o nosso tempo aqui, Senhor, nós queremos estar contigo, Jesus, esse é o nosso anseio, esse é o nosso anelo, aleluia, Senhor Jesus, por isso, meu Papai amado, aprove, meu Deus, aleluia, o Senhor me amar, meu Papai querido amado, para me guardar a Tua palavra, estar aqui, aleluia, levando, Senhor Jesus, também, aleluia, o amor, a palavra, a bondade, aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muitos dos dias, Senhor, as pessoas acham que a palavra é dura. Não é, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que limpa, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que educa, é a Tua palavra que transforma, e é pela Tua palavra, Senhor, que nós somos grandemente abençoados. Muitas das vezes, Papai amado, aleluia, nós nos tornamos, Senhor, como aquele povo que saiu do Egito, Papai, murmuradores, Papai amado, odeio para andar a súbia, murmuramos, não queremos, Senhor Jesus, aleluia, cumprir, meu Papai amado, com a nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, eu aprendo com aquele povo do Egito, Papai amado, aonde só 2 entraram na terra prometida, Senhor, o resto morreram todos, Senhor, e eu não quero morrer no caminho, Senhor, eu quero continuar, meu Papai, glorificando, exaltando, bendizendo ao Teu nome, que é lindo e santo, Senhor Jesus, aleluia, independente de eu ver milagres, de eu ver curas, de eu ver coisas grandes e tremendas, Papai amado. O melhor de tudo é o meu nome no livro da vida, Papai amado. O melhor de tudo, meu Pai, alabasturi me canta, arabassúria, é ter a certeza da salvação, Senhor Jesus. E eu quero nesta noite pedir, Senhor, abençoa o irmão, a irmã, aquela pessoa que vai aqui participar conosco da palavra. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que muda as vidas, Papai amado. Mas que eu possa aprender pela palavra, Senhor amado. Mas que o Espírito Santo do Senhor está derramado em nossos corações, Papai amado. E a palavra que eu li aqui, há um só Deus, há um só Pai, há um só céu,
céu, há um só batismo, aleluia, há um só caminho, e ele é apertado, aleluia, há um caminho de renúncia, um caminho de arrependimento, e calabaçurianda. Pai, toma minha boca agora, Jesus, toma minha boca, Senhor, a minha mente, o meu coração, toma meu ser, aleluia, Senhor, para fazer a diferença na palavra, Pai amado, na palavra, em que esse irmão seja edificado, seja abençoado, seja fortalecido, seja renovado, aleluia, Senhor. Toca agora, papai amado. Ó Deus, eu não quero nada de mim, Senhor, mas a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra de encontro a esse irmão e essa irmã. Abençoa, Pai amado. Abençoa. Fortalece esse que está fraco. Alevanta o que está caído. Restaura, papai amado, esse que estava com o vaso quebrado. Restaura, Jesus, e faz uma grande obra. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero nesta noite, junto com você, me alegrar, aleluia, porque lindo e maravilhoso é o nosso Deus, aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus que vai de encontro ao meu, ao teu, ao nosso coração. Mais uma vez eu friso, quero mandar uma saudação aqui à nossa irmã Esther. Irmã Esther Alves. Deus abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor. Na paz do Senhor para a senhora, para o irmão Jair, também para o nosso maninho Gabriel, né? Nosso irmão Gabriel. Deus abençoe. Também a nossa irmã Maria Silva, irmã Maria lá na cidade de Charqueadas. Deus abençoe. Uma boa noite, irmã Maria. Aleluia. Como também a nossa irmã Marilda Santana também, né? Deus abençoe a minha esposa, a irmã Isabel. Deus abençoe o Josué Emanuel. Também a nossa irmã lá em Cruz Alta, a nossa irmã Rejane dos Santos Bruno, né? Irmã Rejane, o Hamilton. Deus abençoe toda a família. Queridos, aleluia. A palavra de Deus, ela vem de encontro, muitas das vezes, na dor, na angústia, na tribulação. E é no momento de dor, de angústia, que muitas das vezes nós nos aproximamos do Senhor Deus. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão próximo, que as pessoas não têm noção da proximidade de Deus. E Ele ama, Ele é o dono, é Ele que comanda, é Ele que dá vida, é Ele que tira. E as pessoas não têm noção, aleluia, da grandeza desse Deus. E eu me deparei hoje à tarde, aleluia, aqui, lendo aqui, eu vou continuar um pouquinho na mesma palavra. Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E eu me deparei hoje em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E esse tudo vos será acrescentado, aleluia, me levou a viajar um pouco na Bíblia, me levou a passear um pouco na palavra, aleluia. Até mesmo na nossa rebeldia, quão bom é o nosso Deus, aleluia. Até mesmo na nossa rebeldia, eu lendo Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai em primeiro lugar, aleluia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Boa noite, pastor Edson, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem abençoado a vida da minha esposa. Estamos em oração, estamos com constantes orações também pelos irmãos. E eu me deparei então, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E até na nossa rebeldia, quando nós nos arrependemos, depois de nós falharmos muitas das vezes, aleluia, vem o arrependimento. E eu comecei a passear aqui na Bíblia e fui lendo e fui olhando algumas coisas, aleluia, e vi as percas de Jó. Mas eu não vou falar das percas de Jó, eu vou falar de Jó 42, a restauração, aleluia, de Deus na vida de Jó, aleluia, que coisa linda, aleluia. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência, e pensa num homem atribulado, ali, né, com a perca dos seus filhos, tudo que tinha, né, foi Jó, mas ele perseverou. Por quê? Romanos 5, nós falamos a semana passada aí, e falamos segunda, Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus está derramado no coração de nós, e estava derramado no coração de Jó, aleluia, né? E aí, dando uma bisolhada aqui, eu fiquei pensando, Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? Vai lá, aleluia. Aí eu vou
lá no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, que foi rebelde. Jonas foi rebelde ao Senhor. Aleluia. Jonas foi rebelde ao Senhor. Aleluia. Meu amigo, irmão Jair Duarte, nosso discípulo, Deus abençoe, irmão Jair, nosso companheiro aqui do ministério, amém? Aleluia, nosso amigo, companheiro, né, parceiro firme também na oração. Deus se agrada dos irmãos aí, amém? E aí Jonas, no capítulo 2, eu aprendo algo tremendo, aleluia, em Mateus 6:33, me leva, aleluia, a falar de Jó e a falar de Jonas. Aleluia. Jó suportou tudo aquilo com seus amigos, né? As acusações, as afrontas. E acabou Jó ainda tendo que orar para os seus amigos. E foi tremendamente abençoado. Né? Aleluia. Mas aqui, Jonas foi designado para uma missão. E muitas pessoas têm fugido da missão. Têm corrido da missão por não confiar em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Tudo, aleluia. Irmãos, minha barba branca, meu cabelo branco, e eu te calá subianai de cantas, aleluias, e calabacira balacébia, oh glória, eu continuo em cima de uma promessa, eu continuo caminhando em cima de uma promessa, aleluias, e eu creio, aleluias, o rei da face, amantarabassúria, oh glória a Deus. Tem momentos que eu estou aqui, irmãos, tu imagina a nuvem de glória que desce, aleluia, durante o dia, durante a tarde, durante a manhã, durante a noite, aleluia, madrugada, eu estou aqui, aleluias, e amandarabassúria, oh glória, e fico me lembrando, pastor Edson, quantos anos, irmão Jair, eu venho vindo, caminhando, aleluias, oh, glória a Deus, lavasse, aranda, arabassúria, certa feita, lá no Rio Grande do Sul, pastor Edson, naquela casa onde nós fizemos as vigílias lá, aleluias. Eu me acordei, o senhor sabe que no inverno lá é gelado, aleluias, e eu tinha um reservadinho, minha mãe morava comigo naquela época, aleluias, eu estava 5 horas da manhã, gelado e frio, e eu ali, tô com a Bíblia está ali, está aqui do meu lado, uma Bíblia antiga, aleluias, e eu ali com a Bíblia aberta, 5 horas da manhã, e daqui a pouco, vem de dentro da Bíblia aquele clarão de glória, de luz e me toma, aleluias, e me botou de pé e a dançar, e eu só murmurava no Espírito a glória de Deus, eu glorificava no Espírito para não acordar o povo, mas tomado por Deus, aleluia. Então, irmãos, estas mandarabassúria, maravilhas, acontece para aquele que quer, mas eu estou aqui agora falando, aleluia, é de acreditar que Deus vai suprir, que aquele que confiar no Senhor será abençoado, aleluias, louvado seja Deus. Aquele que acreditar, Mateus 6:33, ele vai ser tremendamente abençoado. Oh, bendebe flácia, aleluia, buscar o reino de Deus e tudo. Uns Deus vai dar grandeza, outros Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Deus dá, Deus faz, porque Deus é o dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Aleluia. Então, hoje eu estava vendo lá o presidente falando, aleluia, sobre aspectos, sobre isso, sobre aquilo, e declarando, e de fato, que nós temos muito diamante no nosso Brasil, nós temos muito ouro no nosso Brasil, temos umas terras raras no nosso Brasil. Por que está esse rebuliço aí? Esses americanos querem vender, o povo quer vender, aleluia, querem vender tudo, esses governantes, eles querem negociar, aleluia, mas o nosso país é rico, e nós temos uma substância mais rico que o diamante, mais rico que o ouro ainda, é a água, né? Nós temos 12% da água do mundo é nossa, 12% da água do mundo é nossa, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu fico ainda com São Mateus 6:33, aleluia, porque se apertar coisa, meu amigo pastor Edson, se apertar coisa, aleluia, para nós que estamos aqui à frente, levando, aleluia, a palavra de Deus, eu aqui, os senhores, os homens de Deus, os homens firmes de Deus, se apertar coisa, aleluia, Deus faz como fez para Elias. Deus arranca e leva lá para o meio do deserto, mas leva para a beira de um córrego, aonde vai ter água, e Deus vai mandar o corvo trazer, aleluia, o pão e a carne, aleluia. Esta é a dependência daquele que aleluia, se coloca na presença do Senhor. E eu sou prova disso.
Eu sou prova disso, aleluia, porque tenho colocado a minha vida há tantos e tantos anos à disposição do Senhor, para dizer para você que Jesus é lindo, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que no final de tudo isso nós vamos receber a vida eterna. Isso aqui é finito, a boniteza passa, o dinheiro vai, tudo vai, a traça vai pegando tudo, uns vão morrer, outros vão ser arrebatados, mas tem um detalhe. Para onde nós vamos, aleluia, não vai entrar traça, não vai entrar ferrugem, não vai entrar nada dessas coisas daqui, não. Vai entrar somente, aleluia, a nossa pessoa num corpo transformado, um novo nome, um corpo glorificado, um corpo transformado, restaurado, aleluia, louvado seja Deus. Então você pega o capítulo, Ramanda, Arábia, Nasce, glória, o capítulo 1 de Jonas, no versículo 6, olha só a insolência desse homem que se rebelou contra Deus. Deus mandou ele para um lado, ele foi para outro, comprou uma passagem, embarcou no navio e foi-se embora. O que é que eu quero com isso? Lá vou eu, fugiu da presença do Senhor. Aleluia, ele fugiu da presença do Senhor. E no versículo 6, ali diz assim, ó, o mestre do navio chegou-se a Jonas e lhe disse, como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, porque assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. Jonas estava dormindo, um temporal, o navio sendo destruído, um vendaval triste, e assim é os vendaval da vida, é os vendaval da vida. Quando vem sobre nós a tribulação, foi o que veio sobre Jó, a tribulação que veio sobre os apóstolos, a tribulação que veio sobre Estevão, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Você veja, meu amado irmão, o tamanho da tribulação que veio sobre Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, que os tarecos lá, os mestres da lei, os sábios, eles intentaram arrumar uns mentirosos, uns caluniadores, uns fofoqueiros, e atribularam a vida de Estevão, e acabaram, ali já do 6 para o 7, a perseguição, e no 7 acabaram matando Jonas. Então muitos foram atribulados até a morte, como foi o caso dos apóstolos, que deixaram todo o legado para nós. E aqui está o rebelde, aleluia, Jonas, aleluia. Mas veja bem, meus amados, aleluia, Jonas tentou fugir e o Senhor Deus preparou, lá no versículo 17, ó, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Lá em 1 Pedro vamos encontrar. 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. 3 dias e 3 noites. Eu não sei como é que foi esse movimento com Jonas lá. Mas não foi muito boa a tribulação dele, não. Então muitos de nós somos atribulados, passamos as angústias, porque fugimos da presença do Senhor. Mas aquele que coloca a sua dependência em Cristo Jesus, buscando o reino de Deus, em tudo ele é suprido, ele é abençoado, ele é agraciado. E esses 4 capítulos aqui do livro de Jonas, irmão, é muito rico, é muito rico. Se você ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai assimilar a grandeza deste livro. Não é só uma história, mas se você ver, você vai ver o agir de Deus. E traga esse agir de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. E eu quero falar então aqui um pouquinho sobre o arrependimento. Porque em Mateus capítulo 7, no versículo 13, nós lemos 2, o verso 13 e 14 fala do caminho estreito, do caminho apertado. Aleluia. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Jonas, mas olhando para Mateus 6, 33 e 7, 13 e 14, aonde fala que a porta é estreita, aonde nós temos que nos libertar de certas coisas. Aleluia. E aqui está anotado, Jonas, aleluia, aleluia, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vamos ler para nós entender o que eu vou falar aqui. A oração de Jonas. Quantos estão pensando em fazer a oração de Jonas? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Eu vou dizer assim, e orou o Antônio
das suas angústias, da sua tribulação, na sua dor, no seu sofrimento, na sua lamúria, na sua perca, na sua falência, aleluia. Orou o pastor Antônio, aleluia, clamou o pastor Antônio, do meio da tormenta, do meio do vento, aleluia, do meio do vendaval, aleluia. Como fica melhor, aleluia. Alabanda, arabassúria, oh glória. E disse ele, na minha angústia, olha só, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, aleluias. Das profundezas da sepultura gritei. Tem muita gente que está à beira da morte, aí grita lá, e Deus responde. E tu ouviste a minha voz, olha só, aleluias. Tu me lançaste no profundo, aleluia, no coração dos mares. E corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. É quando vem o sofrimento, quando a pessoa diz que não vai aguentar, verdadeiramente sofre, geme, aleluia, e não tem o que fazer. E eu disse, banido estou, olha só o desespero, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Olha a esperança do profeta, aleluia, aleluia. As águas me cercaram até a alma. Quantos de nós passemos por angústia? Beijemos lá os pés do capeta no inferno. Quantos de nós? Aleluia. Aleluia. As águas me cercaram até a alma. Aleluia. O abismo me rodeou. Meu Deus do céu. As águas se enrolaram na minha cabeça. Oh, meu Deus do céu. Quanta tribulação. Aleluia. Eu desci até os fundamentos dos montes, olha só, aleluia. As trancas da terra prenderam-se para sempre, aleluia. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, olha o que o homem de Deus que fala, aleluia. Oh, Ramanda Arabassurianda Arabassur, mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus, aleluia. Quando desfalecia em mim a minha alma, aleluia. Quando ninguém mais acredita, quando nem a gente acredita, aleluia. Eu me lembrei de ti, ó Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo, aleluia. Quantas vezes nós já oramos pedindo por misericórdia, aleluia. Os que se apegam aos ídolos, vãos, afastam-se de ti e a sua própria misericórdia. Afastam de si a sua própria misericórdia. Então não dá para nós se apegar com os ídolos. Ele não se apegou. Mas eu, porém, com um cântico de ação de graça, olha só, eu, porém, aleluias, olemanda, arabassu, decanta, arabassúria, ô glória, eu, porém, com um cântico de ação de graça, te oferecerei sacrifício, aleluia, que coisa linda, ô glória, eu, porém, com um cântico de ação de graça, te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação, olha só, aleluia. E o Senhor falou ao peixe e ele vomitou a Jonas da terra, aleluia. Oh, Lamandarabassúria. Eu fiz um voto com Deus, que se Deus me desse uma vitória naquele tempo, lá em 98, 99, aleluias, aleluias. Eu disse, Senhor, se tu me der a vitória, eu vou te servir, eu vou honrar, eu vou me tornar um pregador, aleluia, como eu já clamei há muito tempo. Eu vou fazer a tua obra, aonde tu me enviar eu vou ir, aleluia, eu vou falar do teu amor, aleluia. Irmãos, lá se vai 20 e tantos anos, quase 30 anos desta proposta com Deus, quase 30 anos desta proposta com Deus. Eu imagino Deus falando para mim, negócio fechado, Antônio. Aleluia, não é fácil, não é fácil. Quantas madrugadas, pastoretes, aleluia. Eu saía de Porto Alegre e altas horas da noite eu passava aí pela região de Getúlio Vargas, direção a Erechim, direção a Videira, direção Caçador, frio de reguear, Caçador, lá no oeste catarinense, lá em cima. E lá, aleluia, vê a glória de Deus. Viajar 12, 13 horas dentro de um ônibus. E de lá, pegar outro para outra parte, mais 12, 13 horas. E assim, foram anos e anos e anos e anos dentro de ônibus. Aleluias, andando de carro aqui. Andei até em carro, pastoretes. Ali nunca me esqueço, um Del Rey bonito. Aleluias. Tinha um rapaz na igreja ali em Itapejara. O nome dele era Joelso, lembra? Roelso.
Roelso. E ele tinha um Del Rey, muito bonito por fora, mas não tinha asfalto, era de tábua, aleluia. E até naquilo eu andei de carona com o irmão. Ai, Jesus querido. Mas, irmãos, aleluia, então, olhando a palavra de Deus, quando Deus, eu botei aqui, tá tudo escrito aqui, ó, aleluia. Ó. Quando Deus nos restaura, nos traz a sermos novas criaturas. O arrependimento nos faz ser novas criaturas. E tem muita gente hoje, irmão, que eu conheço, que multidões e multidões se dizem salvos, aleluia, que não mudaram. Mas vamos falar algumas coisas a nós aqui sobre a mudança. O que é a mudança? A mudança traz fé, concentração, plenitude das coisas de Deus, devoção, equilíbrio, confiança e coragem. Olha só, aleluia. Isso aqui é tudo Bíblia, irmãos, aleluia. Sensibilidade no Espírito Santo, honra e honestidade, aleluia. Integridade, alegria, bondade, lealdade, mansidão, obediência, paciência, autoestima, pontualidade, desenvoltura, responsabilidade, reverência e segurança. Oh, aleluias, louvado seja. Isto é, calabassurianda, labassúria, a mudança, aleluia, oh glória. Autoconfiança, autorrespeito, aleluia, oh, glória a Deus, determinação, aleluia, submissão à liderança, aleluia, esmero, dever de prestar conta, aleluia, dever de prestar conta, um bom líder, um bom pastor, um bom servo de Deus, ele presta conta, aleluia, ao seu discipulado, aqueles que são seus seguidores, aquelas pessoas que caminham com ele, aleluia, ele presta conta, meus amados irmãos, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, autenticidade, aleluia, confiabilidade, aleluia, veracidade, virtude, visão e sabedorias, alemandarabasúria. Gálatas capítulo 5, verso 22. Isso aqui tudo se inclui nos frutos do Espírito Santo. Se inclui tudo nos frutos do Espírito Santo. Aleluia. Então não tem como, meus amados irmãos, dizer que eu aceitei a Jesus, continuar fumando, continuar jogando no bicho, continuar jogando na loteria, vou jogando na Mega Sena, vou ficar rico. Os pensamentos mundanos, não, nós largamos o mundo para ficar com Deus. Aí entra Mateus 6,33, dependência total de um Deus maravilhoso, que nos garante o quê? Vamos dar uma olhada aqui, meus amados irmãos. Vamos ver o que Deus fala aqui. Aleluia. Aleluia, oh, louvado seja Deus. Vamos dar uma lida aqui. Salmos de número 37, aleluia. Oh, glória a Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores. Olha só. Nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como erva, murcharão como a verdura. Mas confia no Senhor e faz o bem. Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo, faça o bem, viva na terra e viva tranquilo, habita na terra e viva tranquilo. O que é pra ti quando tu confia no Senhor, vem na tua mão, o Senhor Deus faz acontecer. Ele te leva, ele te traz, aleluias, louvado seja Deus. Você esqueceu do Salmo 121? Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, aleluias, que coisa linda, alamandarabasúria. Deleita-te no Senhor, ó, deleita, aleluias, no Senhor, e ele te considerará o desejo do teu coração. Jonas orou e Deus ouviu. Ele se deleitou na angústia, na dor, no problema, na situação. Aleluia. E o Senhor Deus trouxe Jonas, remandarabasúria, de volta. E agora Jonas vai e cumpre. Aleluia. E Deus dá o livramento para o povo. Aí Deus abençoa, faz o milagre. O homem lá, o profeta, o que? Chirou. Ficou irado. Que Deus ouviu o clamor do povo. Aleluia. Então tem horas que não dá nem para entender a reação de alguns profetas, né? Meu Deus do céu. Mas vamos seguindo aqui. Aleluia. Aí o verso 5 aqui, ó. Olha só que lindeza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Salmo 37, versículo 5. Mateus 6, 33. O que está escrito em Mateus 6, 33? Vamos ler a Bíblia? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que lindo. Aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará sobressair a sua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Aí o 7 é lindo para quem está no Senhor. Olha o 7 de lindo aqui, ó. Aleluia. Descansa no Senhor, irmão Cacildo, Deus abençoe. Descansa no Senhor e espera nele, mesmo na tribulação. Jó descansou, aquele caco de telha coçando, aquela lepra, mas ele descansou no Senhor, ele confiou no Senhor. Aleluia. Deus tem abençoado, irmão Cacildo, aleluia. Descansa no Senhor, no meio da tribulação, no meio da angústia. Descansar no Senhor não é fácil. Não é fácil, às vezes, você contar estrela, que nem Jacó contou. Só quem contou as estrelas, não foi um dia nem dois, foram anos contando estrela. Onde, aleluias, a tua coberta eram as estrelas. Onde o teu cobertor estava estreito. Confiar em Cristo na adversidade, no meio da angústia. Jacó confiou, por isso foi abençoado. Eu estou aqui porque eu confiei. Sou abençoado porque confiei. Aleluia. Diz que aqui, ó. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Essa palavra espera no Senhor é difícil. Hoje, aleluia, eu estou pronto para ir para casa, esperando no Senhor, porque todos os dias eu estou vendo, morre fulano, morre ciclano, morre Bertano, está morrendo um aqui, morre outro ali, muita gente minha conhecida, outro aqui, outro ali, outro lá, e um infarta aqui, outro infarta ali, e eu digo, Jesus, querido, eu estou na fila, Senhor, aleluias, daqui a pouco eu vou embora, então, alamandarabasúria, não se preocupamos muito, não, vamos descansar, confiar no Senhor, aleluia, não te indignes por causa daquele que se prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, aleluia, não vê, tá, amém, deixa eles, deixa prosperar, deixa, amém, descansa no Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Descansa no Senhor, aleluia. Então os frutos do Espírito, aleluia. Eu acabei de falar aqui. Toda essa montoeira de palavras, irmãos. Para quê? Essas palavras, aleluia, elas vão fazer a diferença, aleluia, na minha vida, na tua vida, aleluia. Essas palavras vão fazer a diferença, aleluia. Essas palavras vão fazer a diferença na minha vida, na tua vida, aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho bastante coisa aqui, irmãos. Mas o que eu quero, aleluia, dar mais uma caminhada na Bíblia. Aleluia. Todo mundo gosta de Eclesiastes capítulo 3. Principalmente o versículo 8 diz, ó, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há o tempo de guerra, foi o que Jonas fez. Na tribulação ele clamou e o Senhor o ouviu. E aí nós olhamos para a palavra. Vamos a Mateus capítulo 5 de novo. Os primeiros 12 versículos. Bem-aventurado quando vos injuriarem, maltratarem, xingarem, perseguirem. Bem-aventurados que choram, bem-aventurado. Bem-aventurado e bem-aventurado, nós já vamos lá. Só que ninguém quer passar. Todo mundo às vezes quer ser. Aí eu vou para Jesus e quero. Não, irmão. Não. Tem gente que vai vir e vai continuar atribulado. Só que tem um detalhe. Com o dono da vida do lado. Com o dono da bênção do lado. Está sendo atribulado. Está sendo afligido. Porque Paulo diz, quanto a mim, bom foi ter sido afligido. Aleluia.
Vamos dar uma olhada aqui, aleluia, para não ficar nas nossas palavras. Aleluia. Vamos dar uma olhada. Eclesiastes. Em vez de nós ler o capítulo 3, vamos ler o capítulo 4. As tribulações da vida, olha só. Vamos dar uma olhada aqui nessa pequena leitura. Você pode meditar depois, medite depois. O problema, sabe o que, irmão? É uma enxurrada de coisa aqui nesses telefones, nesses computadores, né? É uma enxurrada de informação que as pessoas não param para pensar um pouco. A gente começa a olhar, e o problema é o dedo nesse telefone. Esse dedo aí corre mais que notícia ruim, é verdade. Vamos dar uma olhada. Mas fixa na palavra, presta atenção, veja, reveja. Meu Deus do céu, eu leio, às vezes eu leio 30 vezes a mesma coisa, para poder prestar atenção. Eclesiastes 4 fala sobre opressão, trabalho e tribulação. Olha só, aleluia, se eu estou aqui, que Mateus. De novo voltei-me, isso Salomão falando, ó. De novo voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Hoje nós podemos olhar, ó. Vi as lágrimas dos oprimidos. Meu Deus, quanta gente oprimida. É pelo governo, é o mundo inteiro oprimido. Não tem um governante que possa dizer, esse é o governante do povo. Não tem. Me aponte um na nação toda, hein? Não tem. As migalhas para o povo. Eles vivem como reis, mas as migalhas. Vi as lágrimas dos oprimidos. Oh, Jesus amado. Vi as lágrimas dos oprimidos, aleluia. E eles não têm consolador. O poder estava do lado dos seus opressores. Eu já falei lá no início do ano, esse ano é um ano político, irmãos. Abra os teus olhos, a tua mente, o teu coração e não caia na lábia. A igreja de Cristo Jesus já tem um rei, Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A minha Bíblia fala que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. E nós vamos reinar com eles. Olha só o que diz a palavra aqui. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Irmãos, está vindo algo tão grande, hein? Aqui em Tijucas, eu comentava ontem com os pastores, nós estávamos reunidos aqui ontem, aleluia, e nós comentávamos a respeito de uma simulação, de uma invasão a uma rede grande de supermercados, a polícia, aquele povo, irmãos, eles já estão premeditando o que está para vir aí. Aqui em Santa Catarina, que não é um estado, melhor estado para se viver. Não, irmão, tem muita coisa podre e ruim aqui. Tem muita coisa podre e ruim. Não te engane com a Ilha da Fantasia. Eu moro na Ilha da Fantasia. É muito bom de morar aqui, é muito bom de viver. Mas eu digo para você, irmão, muita gente vem para cá só para ser ceifada a sua vida. Quanta gente morre todos os dias, porque é uma loucura, irmão, é uma loucura, isso não para, tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos para poder viver, né, um casal, é aluguel, é água, a luz, é comida, esse aluguel aqui é um rombo, Aí as pessoas vêm e focam, nós tiramos foto muito bonita, tá? Mas é a Ilha da Fantasia, não se engane. Vamos no versículo 2. Pelo que julguei mais felizes os que já morreram dos que ainda vivem. Olha o que Salomão está falando aqui. Mais felizes os que já morreram dos que estão vivos. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu. Olha o que ele está falando. Que não viu as más obras que se fazem embaixo do sol. As más obras. Eu falei aqui antes, irmãos, das pedras, do ouro, do que tem aqui. Mas o ouro mais rico que nós temos aqui é a água. Aqui no balneário, daqui a pouco, irmãos, esse arranha-céu aqui, o problema é a água. Não adianta morar lá em cima e não ter água. Isso é um problema sério aqui em Balneário Camboriú. Também vi debaixo. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Olha aí.
Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é a vaidade e a aflição de espírito. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne. Olha só. Melhor é um punhado com descanso. Olha, isso aqui é muito rico. Ó. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Há um que é só, não tendo parente, é um homem. Não tem filho nem irmão, contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza. E ele pergunta, para quem trabalho eu? Privando a minha alma do bem, que não passa um avarento, ó. Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Tem muita gente que vai, e compra e tal, e tem, e guarda e tal, e não vive. Bota a melhor camisa que tu tem hoje, bota o melhor sapato que tu tem hoje, não adianta tu guardar, irmão. Calça a melhor meia que tu tem hoje, não adianta tu guardar, porque eu não sei amanhã de manhã. Aproveita hoje, pronto, vai, tu não vai levar nada. Aí aqui um trecho bonito. A melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Aleluia. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha que coisa séria. Por isso que é bom a gente ter amigos. Fazer parceria, fazer discípulos, fazer pessoas que caminham contigo na mesma ideia. Porque a Bíblia fala, um só Deus, um só caminho. Uma só fé, um só batismo. Viver como igreja, aí funciona, como igreja. Porque eu sempre digo para os meus, aquelas pessoas que eu cuido, que são fiel comigo aqui no ministério, irmão, quando eles precisam, pastor, lá vou eu, não interessa quantos quilômetros vai dar, não interessa o que vai dar, lá vamos nós. Pastor, precisava do senhor, preciso, eu e minha esposa, oramos a Deus e vamos embora cuidar das nossas ovelhas. Eu faço isso há anos. Mas daqueles que são responsáveis. Eu não vou, irmão, cuidar daquelas pessoas que eu boto água aqui, ó, e o balde está furado embaixo. Tem gente que nem um balde furado. A gente bota e nunca segura nada. Está sempre desvaindo. Então, nós temos que botar onde vai ficar, que vai ser guarnecido, vai ser proveitoso, onde vai ter rendimento. Nós temos que investir naquilo que é correto e sério. Agora eu vou botar água no balde furado, eu não sou louco. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Olha só que coisa linda. Mas como um só se aquentará, vai morrer de frio. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Por isso que eu falo, irmão, da palavra de Deus. E aqui eu volto a dizer, aleluia. Melhor é um punhado com descanso do que as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Porque tem muita gente, irmão, que não dorme preocupado, não dorme pensando, né? Não vive, daqui a pouco explode o coração, morre de infarto, fica meio louco, meio caduco. Não tem vida. Por causa da ganância. Então melhor é ter um pouco. Você pode sair, vir. Eu e minha esposa falamos seguidamente. A gente tem propósito com Deus, tem voto com Deus e honra o que Deus nos deu. Mas se amanhã parar, não tem problema nenhum, irmão. Não é porque isso aqui não me sustenta. O que me sustenta é Deus, a graça de Deus. E se eu tiver que pegar uma enxada e carpir um terreno ali para ganhar o meu alimento, eu vou tranquilo. Mas o bom de tudo, irmão, é deitar minha cabeça na cama e dormir. Tranquilo, dignidade. Dignidade, viver com dignidade. Pode ser uma casinha de capim, mas em paz. Pode ser uma casinha de capim, mas mente tranquila. Pode ser um arroz, um feijãozinho, uma batatinha, uma massinha, amém. Fruto das minhas mãos, mas em paz com Deus, na companhia do Espírito Santo. Aleluias.
na companhia com o Espírito Santo. Uma cama para dormir, uma casa para se abrigar, uma roupa para vestir, também de bom tamanho. A gente vai acumulando, acumulando. Não precisa tudo não, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Aleluia. E aí esses versos primeiro aqui é lindo, ó. Esse primeiro verso aqui do capítulo 4. Vi as lágrimas dos oprimidos. Aleluia. Irmão, se nós não chorar com aquele que está gemendo, com aquele que está sofrendo, nós somos um fracasso. Se nós não sentir compaixão pelo nosso próximo, nós somos um fracasso. Onde é que está o verdadeiro amor? Onde é que está a verdadeira ordem de Cristo? Se nós não nos compadecer do nosso próximo, do nosso semelhante, aonde está? Aonde está? Vendo Jesus as multidões, Mateus 5, subiu ao monte e assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, se tem de tanta coisa boa que Jesus nos traz na palavra, se hoje, entre tantas, uma delas, que eu iria escolher, de 10 eu creio, porque é muitas, se eu pudesse estar presente, eu queria estar presente nesse momento aqui. É lindo. Num desses momentos, ó, que Jesus subiu ao monte e aproximaram-se dele os seus discípulos. E uma multidão de gente. E ele começou a ensiná-los, a aprender com o Senhor Jesus. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se lá vem o Senhor de novo, O rabassurianda labassu, oh glória. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, irmão Adão Tavares. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aleluias. Irmão Adão, olha aqui, ó. Bem-aventurado os que choram. Aleluias, irmão Jair Duarte. Bem-aventurados os que choram, irmão Cacildo. Bem-aventurados os que choram, pastor Edson, aleluia. Bem-aventurado, irmã Marilda, olha só. Irmã Esther, minha esposa, irmã Isabel, aleluia, olha só. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, aleluia. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra, aleluia. Bem-aventurados que, aleluia, tem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Aleluia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Oh, aleluia. Isso foi Jesus que disse. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Olha a pureza cristã aqui. Alemã da Arabaçúria. Bem-aventurados os pacificadores. Sabe você que dá conselho? Às vezes você diz, eu não tenho um chamado grande, mas você está sempre aconselhando alguém, está sempre abençoando alguém, conectando com alguém, dizendo para o caminho bom. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Eu não consigo entender, teus irmãos, que se alguém falar alguma coisa dele, meu Jesus querido, já sai querendo matar o pastor, já sai querendo matar o irmão, já sai querendo terminar com ele. Irmão, não. Bem-aventurados que, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, eu acabei de falar de Estevão, aleluia. Bem-aventurado, aleluia, quando mentirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa, serão bem-aventurados, aleluia. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, aleluia. Aí vamos olhar aqui, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, aleluia.
Então, meus amados irmãos, Alamanda, Arabassúria, o melhor de tudo é nós continuar firmes naquilo que Deus nos deu. Você, aleluia, tem o teu trabalho, você tem a tua família, aleluia. Irmão, Alemanda, Arabassúria, coloca Jesus sempre à frente de tudo. Seja fiel com Deus, caminhe com Deus, aleluia, obedecendo a sua palavra, aleluia. E você será próspero, será abençoado. E nós que vivemos pela fé, nós que pregamos a palavra, nós temos que continuar firme, porque o nosso galardão será muito grande. Aleluia. Não é fácil vir aqui, meus amados irmãos, e trazer para você a pureza do amor de Deus. Aleluia. Está te perseguindo, ore por esse perseguidor. Está te maltratando, ore por esse que está te maltratando. Não vai caminhar com ele, mas ore por ele. Aleluia. Então o arrependimento, quando eu botei aqui, irmãos, traz muitas coisas, aleluia. E eu fiquei aqui pensativo nas percas de Jó. Mas no mesmo tempo, aleluia, houve algo lindo da parte de Deus. Houve algo lindo da parte de Deus. Aleluia, que foi a restauração de Jó. Aleluia. Todo mundo gosta, eu gosto muito de ver isso aqui. Jó 42, versículo 10. Novas são cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Lamentações de Jeremias fala isso. Jeremias sofreu muito. E ele diz, novas são cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Jeremias 3, 20. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Aí depois, vamos dar uma olhada aqui só para nós vermos, ó. Que coisa linda. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 42. Olha só, o sofrimento é grande. A dor é grande. Aleluia. Quando eu vou num velório, eu não perco a oportunidade, irmão. Se me derem a palavra, eu vou falar da grandeza do meu Deus. Aleluia. O último velório que fui foi tremendo. Tremendo. Aleluia. Jó 42, versículo 7 diz assim, ó. E acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, calamanda labai, ô glória, tica labai, defaçuramai, sacanagem, alabassura, ô glória. Sabe o que o Senhor Deus falou aqui agora? Eu honro em público, porque num velório junta bastante gente da comunidade, ainda mais quando é gente importante. Aleluia, eita glória, e Deus honra ali no meio de tudo, oh aleluia. Que maravilha, Jesus, eu te louvo, Senhor. Aleluia. Jó capítulo 42, versículo 7, vamos ler. E acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Olha só, perseverança, paciência na tribulação, hein? Aleluia. Paciência na dificuldade, paciência nas situações extremas, paciência nas provações, esperança, perseverança, aleluia. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, aleluia. O meu servo Jó orará por vós, e eu aceitarei a sua oração. Olha só que coisa linda. O humilhado, o sofrido, o angustiado, o perdedor, vai pegando a benção aí, ó. Vai pegando a benção aí, aleluia. E eu aceitarei a sua oração e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Olha só, aleluia. Vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamita. E fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aleluia.
Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelo... Oh, glória! Olha só o versículo 10 aqui, irmão Duarte. Olha aqui, ó. Mudou o Senhor, aleluia, a sorte de Jó. Olha aqui, minha esposa, ó. Quando este orava pelos seus amigos, deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Aleluia, o glamar. Camandarabassúria. Comece a orar, comece a orar, comece a orar por esse que tem te amaldiçoado, te xingado, quem sabe, tem botado o olho grande, tem sido invejoso, tem sido uma peste na tua vida. Ore, ore por ele, aleluia. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, olha só, aleluia. Vieram a ele, aleluia, fica firme, aleluia. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, aleluia. E todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele, olha aqui, bem-aventurado, 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 aleluia. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Todo o mal é Deus que permite. É Deus, às vezes, que envia. Aleluia, glória a Deus. Nada vem se não for com a permissão de Deus. Aleluia. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Aleluia. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluia. E Jó veio a ter a abundância de tudo quanto, aleluia. Aí lá no verso 15 assim, ó. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, olha só. E o seu pai lhe deu herança com seus irmãos. E aí no verso 16, que coisa linda, ó. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó velho e farto de dia. Aleluia. A morte não nos assusta, o mal não nos assusta. Sabe por quê, irmão? Maior é o que está em nós. O Espírito Santo de Deus derramado em nossos corações. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Tudo vos será acrescentado. Aí você volta, aleluia, do 33 ao 25. Você vai ver, meus amados irmãos, que o Senhor Deus, ali traz, o Senhor Jesus traz uma ilustração olhando para os pássaros do campo, aleluias. Ele traz uma ilustração sobre Salomão, aleluias. Alai, xarabagai de cantas, aleluias, lamandarabassúria, prefassuribai, lamandefácia, lamanda rabassu de cantarabassúria. Engrandecido é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus, repacharabácia, labraçu de cantarabassúria, alamanda rabagai de fácia, alamá remá de mandarabassúria, esta cobaná de fácia. Eu digo para os irmãos, eu de nada tenho falta, meus irmãos. Eu tenho falta de almas para abençoar, eu tenho falta de vidas para abençoar e dizer, Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é maravilhoso, aleluia. Que coisa boa, meus amados irmãos, você senta na mesa, você come, aleluia. Você quer tomar um banho, você toma, você quer botar uma roupa, você bota, você é da mesma forma, meu irmão, aleluia. Mandarabassúria, quanto mais perto de Deus, mais ricas bênçãos, mas o melhor de tudo ainda está por vir, meu amado irmão, o melhor de tudo ainda está por vir, o melhor de tudo é a Nova Jerusalém, aleluia, que de Deus desce do céu, a Nova Jerusalém, e nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, aleluia. Lepa xarabácia, labrafácia, alabandarabassúria, oh glória, ei calabassu decanta labassúria. Está ficando apertado as coisas, o caminho está se apertando, aleluia. E lá no Salmo 101, no versículo 6, Deus diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, para que aonde eu estiver, estejam eles comigo, aleluia. Querido, você pode botar um copo com água aí, aleluia, nós já vamos orar. Se você sentir de botar uma garrafa, 1 litro, um balde, segundo a tua
fé, aleluia. Se você tem alguém doente na tua casa, pega uma camisa, uma calça, uma peça de roupa desse doente, nós vamos orar, aleluia. Aleluia, você que está passando por uma tribulação, saiba tu que Jesus faz vaso novo, Jesus faz tudo novo, Jesus pode mudar tudo, aleluia. Eu li aqui, irmão, e vou ler de novo, olha, aqui Jonas, na sua oração, lá na barriga do peixe, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua provação, mas provação, tem que ser provação, talvez sabe, seja uma enfermidade, uma doença, clame a Deus. Jonas orou, lá na barriga do peixe, Jonas orou, aleluia, que coisa linda, Jonas orou, aleluia. Aí diz aqui, ó, veja bem, ó, aleluia, quando desfalecia em mim a minha alma, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, aleluia. O versículo 7, ó, quando desfalecia em mim, ó irmão Jair, aleluia, aqui, ó, aleluia. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de mandar a súbia de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluia, glória a Deus. De cabandarabaçu, de mandarabaçu, aleluia. Xarabacantarabaço e labai de face a mandarai. Oh, rebalaci, balabaci, labalabai. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só o homem restaurado. Eu vou botar mais uma vez para você guardar. Aleluia, para você memorizar, aleluia. Olha o restaurado aqui, aleluia. Oxe, cabadai, de mandarabassura, mandalabassuri, mandarabassuri, mandarabaná. Lá, chama. Eu já contei aqui antes de eu ler aqui, dá tempo ainda. Certo dia, aleluia, eu estou saindo do centro de Porto Alegre e vindo para a rodoviária feliz da vida, com a mão cheia de folheto, aleluia. Esse folhetinho nós entregamos, aleluia. Estou descendo por trás da rodoviária, desci ali pela Farrapos, venho vindo, cruzei a Independência, e venho cair atrás da rodoviária, ali onde que eu tenho o templo da Deus e Amor, aleluia. Muitos cultos, fui lá, dobrei os joelhos muitas vezes, orei muitas vezes, aleluia. Chorei na presença de Deus, agradeci e fui embora. E naquele dia eu estava indo fazer isso, e naquilo vi um moço. E o moço estava mancando na minha frente, e eu cheguei, moço, espera aí. Vamos comer assim. Dei um folheto da palavra de Deus e falei de Jesus para aquele moço. Mas falei de Jesus e disse, vai para a igreja, ali tem uma, tal e tal e tal. E aquele moço se foi mancando. E eu fiquei meio para trás glorificando a Deus e aquele moço se foi na minha frente. Quando aquele moço se afastou uns 10 passos, o Senhor Jesus falou comigo nos meus ouvidos. Filho, tu perguntou para ele hoje se ele comeu alguma coisa? Eu digo não. Tu perguntou para ele se ele tomou café? Eu digo não, aleluia. Tu perguntou para ele se ele almoçou? Eu digo não, Senhor. Então pergunta, labassurianda lamaná. E aquilo me pegou forte no meu coração, me pegou forte na minha alma, aleluia. E eu gritei, moço, e corri. Ele meio se assustou e disse, calma aí, aleluia, espere aí. Olhei para um lado, tinha lá uma lancheirinha, uma lanchonete. Cheguei lá, vamos almoçar, vem cá. Você não almoçou, não. Não tomou café? Também não. Aí eu machuquei o pé assim. Não, então vem cá, quer saber, vem. Pedi 2 Coca-Cola geladas e 2 pastel, e ali comigo aquele moço. Todo mundo me olhando, aquele moço meio sujo, meio desajeitado. Aí depois eu fui para a igreja orar. Sensibilidade. Fé, concentração, plenitude das causas de Deus, devoção, equilíbrio, confiança, coragem, sensibilidade no Espírito Santo. Olha aqui, sensibilidade no Espírito Santo. Ouvir a voz do Senhor. Ele fala, ele mostra, ele diz, aleluias. Honra, honestidade, aleluias, oh glória a Deus. Integridade, alegria, bondade, lealdade, mansidão, obediência, paciência, aleluias. Autoestima,
Pontualidade, 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 aleluias, oh, glória a Deus. Marcou, cumpra, disse, faça, aleluias. Desenvoltura, aleluias. Responsabilidade, reverência, segurança, autoconfiança, autoconfiança, aleluias. Autorrespeito, determinação, aleluias. Submissão à liderança, olha só, submissão à liderança, aleluias. Esmero, aleluia, e o dever de prestar contas, aleluia. Autenticidade, confiabilidade, aleluia. Veracidade, virtude, visão, sabedoria, aleluia, 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 aleluia. Xalabá, surimicama, nagasuriandarabá. Oh, Jesus querido, aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Eu quero terminar o Sermão da Montanha hoje, da minha parte. Se Deus mandar, na próxima semana eu não sei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado. Mateus 6,33. Salmo 37, versículos 5 ao 7. Descansa no Senhor. Entrega tudo para o Senhor e confia no Senhor. Descansa no Senhor. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Isaías 49. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Contudo, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Palavras do nosso Deus. Olha, ouve, na palma das minhas mãos gravei o teu nome. E os teus muros estão continuamente na minha presença. Pai querido e amado, eu te louvo e eu te exalto pela tua grandeza, beleza, santidade. Te louvo por cada irmão que tem feito parte com esta live conosco, cada irmão que tem cooperado comigo nesse ministério, aonde nós arrecadamos Bíblias, cestas básicas, e também a providência, meu Pai amado, para as nossas gasolinas, para nós ir e vir, para nós poder, meu Papai amado, alcançar um perdido, para nós poder fazer a missão, Senhor. Meu Deus, obrigado, porque isso aqui não é só uma live, é um culto na casa do meu irmão. É um culto na casa do meu irmão, um culto para a sua família, uma palavra de poder, uma palavra de cura, porque a palavra é o nome de Jesus, é o Jesus Cristo que trabalha, é o Jesus Cristo que confia, meu Pai amado, naquele que nele espera, aleluias, o meu Cristo confia em você, o meu Cristo quer te abençoar, ele quer te dar o melhor, e o nome dele, ele confia na tua vida, na tua boca, aleluias, o nome de Jesus é poderoso, é esse nome que transforma, é esse nome que liberta, é esse nome que muda, é esse nome que transforma, é esse nome, aleluias, que dá vida nova a quem não tinha vida, labassurianda, labassúria. É este Jesus maravilhoso, aleluia, que volta para nos buscar. É este Jesus maravilhoso que faz com que nós não nos sentimos oprimidos, faz com que nós nos sentimos livres. Aleluia, o fato de nós pegar um copo de água, um pedaço de pão, nós somos as pessoas mais ricas desta terra, aleluia. Mas graças a Deus que nós vivemos melhor que Salomão. Aleluia, nós vivemos melhor do que o rei Salomão, nós vivemos melhor do que todos os reis do passado, aleluia. Louvado seja Deus. Mas há um rei sobre nós, há um rei, um soberano diante de nós, que requer de nós o nosso arrependimento, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa gratidão, aleluia, a nossa oração. Não importa conforme está a tua luta hoje, não importa. O que importa, meu irmão, é que se Jonas gritou e Deus ouviu, você vai orar e ele vai te responder. Se apresenta para o Senhor com um coração puro, com um coração humilde.
E tudo te será acrescentado. Pois antes mesmo de tu pensar, o Senhor já sabe. Antes mesmo de tu falar, o Senhor já sabe. É esse Deus. Pai, eu abençoo esse copo com água. Eu abençoo essa pessoa do outro lado, que está lutando com uma enfermidade, com uma doença. Pai amado, ouça o clamor desta pessoa, meu Pai amado. Quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra da cura, da libertação, da restauração é o Senhor. Alcança esta pessoa, Papai amado, dá vida para ela, que ela possa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Ti, Papai amado, numa só fé, num só batismo, num só Deus, e junto nós caminharmos rumo à eternidade, Pai. Eu não sei aonde essa pessoa está, Pai. Senhor, se é aqui perto ou lá longe, mas quando ela ouvir essa mensagem, Papai amado, ela seja tocada pelo Senhor, porque é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem a levanta, até mesmo do leito da morte, o Senhor traz a vida, Papai amado. Abençoa cada família, cada lar, prospera as mãos dos meus irmãos, abençoa eles, Papai amado, prospera e abençoa, Papai amado, aquele que diz assim, como eu gostaria de abençoar o pastor Antônio, mas não posso abençoar o ministério dele, Pai amado, provê nas mãos deste homem o recurso para ele sustentar a sua casa, a sua família, ter o melhor desta terra e que em dias vindouros ele possa ajudar na obra missionária, não só comigo, mas tantos e tantos outros irmãos que gostariam de ser ajudados. Abençoa eles, Pai, como nós também aqui temos abençoado algumas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por esse copo com água. Eu oro por esta peça de roupa, crendo, Senhor Jesus, que este enfermo hoje mesmo será alcançado e abençoado. E o amado Espírito Santo vai falar no coração desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aleluia, as horas se foram, mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus, que nos dá a vitória. Eu acredito assim, irmãos, na palavra de Deus, mas vivendo a palavra de Deus. Em todos esses anos, aleluia, que eu tenho servido a esse Deus maravilhoso, que me resgatou, me tirou do inferno, me tirou da escuridão, me trouxe para a vida, aleluia. Ele é capaz de te tratar, também não interessa o teu conforto, às vezes você tem tudo e não tem nada. Às vezes a pessoa tem tudo e no mesmo tempo não tem nada. Tem muitas pessoas que eu, na verdade, eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas Ele me encontrou, me amou e eu estou aqui até hoje, irmão. E o que é isso na minha vida? É fidelidade a Deus. E às vezes, mesmo eu sendo infiel, Ele é fiel. E eu continuo sendo a promessa. São praticamente quase 40 anos, juntando tudo, quase 40 anos. Quase 40 anos, irmãos. São praticamente 38 anos servindo, ganhando vidas, restaurando lares, famílias. São quase 38 anos, irmãos. É mais da metade da minha vida. Servindo, fazendo, e não me arrependo. No meu currículo, hoje eu tenho pessoas aqui com 84 anos. Lúcidas, bem vividas, amigos, que se alegram em estar comigo, com a minha esposa. Pessoas que lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, vem para cá, vamos caminhar junto, vai ser bom. Então, queridos, vale a pena servir a Deus. Muita gente me chamou de louco lá atrás, quando eu não tinha nem o açúcar dentro de casa. Às vezes faltava tudo. Faltava não, Deus sempre dava um jeito. Deus sempre mandou. Mas eu passei por muitas provas, irmãos. E estou aqui. Estou aqui. Sempre orando. Eu e minha esposa. Minha guerreira de oração. Está ali do outro lado. Beijo, minha esposa. Te amo muito. Te amo de todo o meu coração. E é verdade. E você sabe disso. Aleluia. E a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Nós brincamos, sorrimos, damos risada, nos divertimos. É melhor ser dois que um só. Então, na tua casa, irmão, não durma separado. Te agarra com a tua esposa, se aquece nela. Abrace mais, beija mais. Não é você, esposa, a mesma coisa. Aleluia. Não perca tempo. É melhor ser dois que um só. E quando vem a diversidade, é melhor serem dois. Aqui, eu cuido da minha esposa, ela cuida de mim, assim nós vamos indo. Ela passou por uma cirurgia. Glória a Deus.
Tive que me virar nos 4 aqui, mas tá dando certo. Ela vai dando a instrução e nós vamos indo. Não é fácil, mas vamos indo. Eu sempre digo, a mulher de provérbio todo mundo quer, né, irmão? Todo mundo quer a mulher virtuosa, né? Agora, ser o homem de Provérbios 5, aleluia. Ser o homem de Provérbios 5, pastor Edson, irmão Jair, irmão Cacildo, ser o homem de Provérbios de Efésios, capítulo 5, ser aquele marido zeloso, bondoso, cuidadoso, ei, né? Aleluia. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Modão, beijão aí, meu querido, pro senhor, para o irmão Marilda, Deus abençoe vocês. Continua orando por mim também, guerreiro. Modão, 80 anos, filho, amigo nosso. Deus abençoe o senhor também, Modão. Saúde, pai, irmã Rejane. Um abraço a você, o Hamilton, todos. Irmão Estéreo, irmão Jair, irmã Maria Fel, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aqui conosco, né? Graças a Deus. A gente fica feliz, irmã Maria, né? Pastor Edson, todos quantos estiveram por aqui, aleluia, se alegrando conosco. Que a oração de Jonas venha despertar em você uma grande alegria, amém? Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, fique sobre a tua vida e teu coração. Se Jesus não voltar, segunda-feira estaremos aqui novamente para que o nome de Jesus seja glorificado. Uma boa noite e um bom fim de semana.